Numa tarde de terça-feira em Salvador, no ano de 1971, uma mulher entrou pela porta do centro espírita com os olhos secos. Não chorava mais. Tinha passado os últimos 4 meses chorando e chegou num ponto em que o corpo simplesmente se recusou a produzir mais lágrimas. Ela se chamava Ângela. Ângela Souza Drummond. 43 anos, cabelos pretos já com fios brancos nas têmporas, vestido escuro, sapatos fechados num calor de quase 35 graus. Ela entrou, sentou na última fileira, cruzou as mãos no colo e esperou. Quando Divaldo Franco se aproximou dela, depois da sessão, e disse com voz calma que tinha uma mensagem do filho dela, ela se levantou da cadeira, olhou direto nos olhos dele e disse em voz alta para que todos ouvissem: "O senhor é um mentiroso e vai se arrepender de usar o nome do meu filho para fazer isso." Divaldo não recuou, não ficou vermelho, não chamou ninguém para intervir. Apenas inclinou levemente a cabeça e respondeu quase em sussurro: "A senhora tem razão de duvidar. Mas o Rafael pediu que eu dissesse uma coisa que só a senhora sabe. E se eu errar, a senhora pode ir embora e nunca mais voltar." O silêncio que se fez naquele salão era do tipo que dói, do tipo que a gente sente na nuca. "Eu preciso que você fique comigo até o final dessa história. Não porque ela tem uma conclusão fácil, não porque ela vai te convencer de nada, mas porque o que aconteceu naquele centro espírita em Salvador e o que veio depois, os meses, as investigações, a carta, o segredo que Ângela guardou durante anos, é uma das histórias mais perturbadoras e mais bonitas que eu já encontrei nos arquivos do espiritismo brasileiro. E tem uma parte bem no final que quase ninguém conhece. Uma parte que foi guardada a 7 chaves por uma família inteira durante mais de 2 décadas. Eu vou te contar essa parte, mas no momento certo, porque tudo tem seu tempo. Antes de chegar àquela sala, antes do confronto, antes do silêncio que doeu na nuca de quem estava presente, eu preciso te levar de volta. Preciso te mostrar quem era Divaldo Franco antes de se tornar o nome que é hoje e quem era Ângela antes de perder o filho. Porque sem entender de onde cada um veio, você não vai entender o peso daquilo que aconteceu quando os dois se encontraram. Estamos no começo dos anos 1970. O Brasil vivia sob a sombra da ditadura militar, mas havia lugares onde a vida pulsava de um jeito diferente, impermeável à política, impermeável ao medo. Salvador era um desses lugares. A cidade tinha um ritmo próprio, uma temperatura própria, um cheiro próprio. Dendê, maresia, incenso, cal úmida nas paredes do Pelourinho. As pessoas acordavam cedo, tomavam café com tapioca na porta de casa, iam ao trabalho a pé pelas ladeiras irregulares, paravam na esquina para conversar com o vizinho sobre futebol, sobre chuva, sobre os sonhos que tinham tido na noite anterior. Em Salvador, os sonhos eram levados a sério. Em Salvador, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos sempre foram vizinhos muito próximos. E foi nessa cidade, nesse calor, nessa mistura de fé e ceticismo, que conviviam lado a lado, sem se destruir, que Divaldo Pereira Franco construiu a sua vida e a sua obra. Divaldo nasceu em 1927, numa cidadezinha do interior da Bahia chamada Feira de Santana. Filho de família simples, cresceu sem luxo e sem grandes expectativas materiais. Desde cedo, ainda menino, percebia coisas que os outros ao redor dele não percebiam. Vozes que chegavam quando o ambiente estava quieto. Imagens que apareciam nos momentos entre o sono e a vigília. Sensações que ele não sabia nomear e que aprendeu muito cedo a guardar para si, porque quando tentava falar sobre elas, os adultos o mandavam calar a boca ou rezar 3 Ave-Marias. Quando chegou em Salvador ainda jovem, encontrou no espiritismo um lugar onde aquilo que ele via e sentia não era loucura, não era pecado, não era coisa para ser tratada às escondidas. Era algo que podia ser desenvolvido, aprofundado, colocado a serviço de quem sofria. E foi isso que ele fez. Durante décadas, Divaldo Franco construiu um centro espírita no bairro de Palmiúdo, um dos bairros mais pobres de Salvador, e transformou aquele espaço numa referência não apenas para os espíritas, mas para centenas de famílias que chegavam até ali com fome, com doença, com dor.
O centro distribuía alimentos, tinha escola para crianças, tinha atendimento médico voluntário. Era um lugar que funcionava 7 dias por semana, movido por trabalho voluntário e pela convicção de que ajudar o próximo não era opcional. Era o único caminho possível. Mas o que tornava Divaldo diferente, o que fazia com que pessoas viessem de outros estados, de outros países até, era a mediunidade. Especificamente, a psicografia. A capacidade de escrever sob a influência de espíritos que, segundo a doutrina espírita, se comunicavam através dele para deixar mensagens aos que ficaram. E as cartas que Divaldo produzia durante essas sessões eram conhecidas por conter detalhes que ninguém que não tivesse vivido aquela vida poderia inventar. Apelidos de infância, segredos de casamento, histórias que um filho tinha contado apenas para a mãe numa tarde chuvosa. Detalhes pequenos, específicos, impossíveis. E claro, quanto mais impressionantes eram essas histórias, mais pessoas chegavam. E quanto mais pessoas chegavam, mais atenção vinha de quem não acreditava. De jornalistas, de acadêmicos, de famílias que tinham perdido alguém e que alternavam entre a esperança de receber uma mensagem e a raiva de serem enganadas na sua dor mais profunda. Ângela Souza Drummond era exatamente esse tipo de pessoa. Ela não era religiosa, nunca tinha sido. Cresceu numa família de professores, em Feira de Santana, com um pai que lia Machado de Assis em voz alta depois do jantar e uma mãe que dizia que religião era coisa para quem não conseguia pensar por conta própria. Ângela tinha herdado dos dois. Gostava de livros, gostava de argumentos e tinha uma desconfiança profunda de qualquer coisa que exigisse fé sem evidência. Não era agressiva com isso. Não era o tipo de pessoa que entrava numa conversa para destruir a crença alheia. Mas quando alguém tentava lhe vender algo que ela não podia verificar, ela fechava a porta educadamente e não abria mais. Casou aos 24 anos com um homem chamado Hélio Drummond, engenheiro civil, igualmente cético, igualmente racional. Tiveram 2 filhos. A filha mais velha, Patrícia, seguiu os passos da mãe. Inteligente, pragmática, formada em direito. O mais novo era Rafael. Rafael era diferente. Não diferente no sentido ruim. Diferente no sentido de que parecia ter vindo de outro lugar. Desde pequeno, era o tipo de criança que fazia perguntas que deixavam os adultos sem resposta. Com 7 anos, perguntou ao pai, numa tarde de domingo, se as estrelas sentiam saudade umas das outras quando o dia chegava e elas tinham que sumir. Hélio ficou parado por um momento, olhou para o filho e disse que não sabia. E Rafael respondeu, com toda a seriedade de quem tem 7 anos e está dizendo algo importante: "Eu acho que sentem. Eu acho que a gente só não ouve porque a saudade delas é silenciosa." Hélio contou essa história para Ângela naquela mesma noite, depois que os filhos tinham ido dormir. E os dois riram, com aquele riso carinhoso de pai e mãe que reconhecem no filho algo que vai além deles. Mas Ângela guardou a frase. Guardou no lugar onde se guardam as coisas que a gente sabe que vai querer lembrar mais tarde. Rafael cresceu sendo exatamente o que aquela frase prometia. Um rapaz sensível, curioso, que estudou filosofia na Universidade Federal da Bahia sem que ninguém entendesse muito bem o que ele ia fazer com isso. Que tocava violão nas tardes de sábado e compunha letras que a mãe achava bonitas demais para ficarem só dentro de casa. Que tinha amigos de todo tipo, ricos, pobres, velhos, jovens, e que sabia ouvir com uma atenção que a maioria das pessoas não aprende nem com décadas de vida. Tinha 26 anos quando foi diagnosticado com leucemia. Ângela recebeu a notícia num consultório branco, sentada numa cadeira de plástico, com o médico falando palavras que ela ouvia, mas que não conseguiam entrar de verdade. Era como se o som chegasse até ela envolto em algodão. Ela ficou ali, quieta, enquanto o médico explicava o protocolo de tratamento, as chances, os próximos passos. Quando saiu do consultório, caminhou 2 quarteirões, entrou numa padaria, pediu um café, sentou numa mesa no fundo e ficou olhando para o copo por 40 minutos, sem tomar um gole. Depois foi para casa, entrou no quarto de Rafael e disse: "A gente vai resolver isso." E tentaram.
Deus sabe que tentaram. 2 anos de tratamento, de quimioterapia, de internações, de alta e volta para o hospital, de esperança e decepção alternando num ritmo que desgasta a alma mais resiliente. Hélio vendeu um terreno que tinha na beira da estrada para pagar os tratamentos. Patrícia tirou licença do trabalho e se revezava com a mãe nas noites de hospital. E Rafael atravessou tudo aquilo sem perder a gentileza, sem perder o humor, sem parar de fazer perguntas que deixavam os adultos sem resposta. Numa das últimas internações, quando o quadro já era grave e todos sabiam disso sem que ninguém dissesse em voz alta, Rafael chamou a mãe para perto e disse, baixinho, que ela não precisava ter medo, que ele não estava com medo, que tinha pensado muito sobre aquilo e chegado a uma conclusão que ela provavelmente não ia aceitar, mas que ele precisava dizer assim mesmo. Eu acho que isso não é o fim, mãe. Eu acho que é uma mudança de endereço. Ângela não disse nada. Apertou a mão do filho e ficou olhando para ele com aquele olhar que mãe tem, aquele olhar que diz tudo sem dizer nada. Rafael morreu numa quarta-feira de manhã, em março de 1971. Tinha 28 anos. O que acontece com uma pessoa racional, cética, que constrói a vida inteira sobre a premissa de que o que se vê é o que existe, quando perde alguém que amava com tudo que tinha? Isso é uma pergunta que não tem resposta filosófica. Tem apenas resposta humana. E a resposta humana é que o chão some, que o ar fica com uma textura diferente, que os sons chegam abafados, como se o mundo inteiro tivesse colocado algodão nos próprios ouvidos. Ângela passou os primeiros 2 meses em silêncio. Não saiu de casa, não recebeu visitas. Hélio ficava ao lado dela sem saber o que fazer, fazendo o único que sabia, estar presente. Patrícia ligava todo dia. Os amigos mandavam comida, mandavam cartas, mandavam flores que murchavam na jarra sem que ninguém as jogasse fora. E então, um dia, uma colega de trabalho de Patrícia, uma mulher chamada Dona Conceição, espírita há 30 anos, foi até a casa de Ângela. Bateu na porta. Quando Ângela abriu, Dona Conceição não disse muita coisa. Só disse, eu sei que você não acredita, mas tem um homem em Salvador que talvez tenha algo do seu filho para te dar. Você não precisa acreditar, só precisa ir ouvir. Ângela foi. Não porque acreditava, foi porque tinha esgotado todas as outras possibilidades de sentir alguma coisa que não fosse aquele vazio específico, aquele vazio que tem peso, que tem textura, que desce pelo peito como concreto. Mas foi preparada para odiar tudo aquilo. O Centro Espírita. Caminho da Redenção ficava numa rua de paralelepípedo, no bairro de Palmiúdo. O prédio era simples, paredes brancas caiadas, janelas de madeira, um jardim pequeno na frente com uma mangueira velha que dava sombra para a calçada. Na porta, um rapaz jovem de camisa branca cumprimentava as pessoas que chegavam. Dentro, cadeiras de plástico enfileiradas, um pequeno altar com flores frescas e um cheiro que Ângela não conseguiu identificar. Incenso misturado com algo mais suave, quase floral. Ela sentou na última fila. Não queria que ninguém a visse. Não queria conversa, não queria acolhimento, não queria que ninguém lhe dissesse que estava em lugar seguro. Queria apenas observar, catalogar, entender como aquela engrenagem funcionava para que, quando o homem tentasse lhe aplicar o golpe, ela pudesse identificar exatamente o mecanismo. A sessão começou com uma oração coletiva. Depois houve uma palestra curta sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e então Divaldo Franco entrou na sala. Ângela o viu pela primeira vez, e a primeira coisa que pensou foi que ele não parecia o que ela esperava. Esperava um homem carismático, vistoso, com aquela energia de palco que os charlatões costumam ter. Em vez disso, viu um homem de estatura média, com cabelos escuros penteados para o lado, óculos de lente fina, um terno escuro simples. Ele cumprimentou as pessoas com uma inclinação de cabeça, sentou numa cadeira à frente do grupo e ficou quieto por alguns minutos, com os olhos fechados e as mãos pousadas sobre os joelhos. E então começou a sessão de psicografia. Ângela observou tudo com a atenção de quem procura falha. Observou a postura de Divaldo, os movimentos das mãos, o ritmo da respiração.
Observou as reações das outras pessoas na sala quando as cartas eram entregues. Ouviu os soluços, as exclamações abafadas, as frases ditas em voz baixa. E foi catalogando tudo, construindo mentalmente um dossiê da mecânica daquele espetáculo. A sessão durou pouco mais de 1 hora. No final, quando as pessoas começavam a se levantar, Divaldo abriu os olhos, olhou em volta da sala e seu olhar parou em Ângela. Ele se levantou, caminhou até ela. Ângela sentiu o queixo endurecer. Divaldo parou a 2 passos de distância e disse, com aquela voz tranquila que ela depois descreveria como a voz de alguém que não tem nada a provar: a senhora perdeu alguém muito recentemente, e a senhora está aqui contra a sua vontade. Ângela não disse nada. Aquilo era observável. Os olhos vermelhos, o vestido escuro, a postura fechada. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade chegaria às mesmas conclusões. Tem alguém aqui que quer falar com a senhora, continuou Divaldo. Um rapaz, jovem. Ele diz que a senhora ainda guarda o violão dele no mesmo lugar. O estômago de Ângela se contraiu, mas ela não deu nada. Manteve o rosto fechado. Ele diz que a senhora não jogou fora a caixinha de retratos que ficava em cima da escrivaninha dele. Isso também era deduzível. Mães não jogam fora as coisas dos filhos que morrem. Era uma observação estatisticamente segura. Ele diz que a senhora está brava com Deus e que ela entende que, se estivesse no lugar da senhora, também estaria. Alguma coisa quebrou por dentro. 1 milímetro. Ângela sentiu, mas fechou mais forte. O senhor é um mentiroso, ela disse, em voz alta, para que todos ouvissem. E vai se arrepender de usar o nome do meu filho para fazer isso. E Divaldo respondeu quase em sussurro, a senhora tem razão de duvidar, mas o Rafael pediu que eu dissesse uma coisa, que só a senhora sabe. E se eu errar, a senhora pode ir embora e nunca mais voltar. O nome. Ele tinha dito o nome. Ângela ficou parada. Não havia mencionado o nome do filho para ninguém naquele centro. Dona Conceição, que a tinha acompanhado, sabia apenas que ela tinha perdido um filho. Não tinha dado nome, não tinha dado idade, não tinha dado nenhum detalhe. Tinha chegado, sentado na última fila e ficado quieta durante toda a sessão. Como o senhor sabe o nome dele? Ela perguntou. A voz saiu diferente do que ela esperava. Menor. Ele me disse, respondeu Divaldo. Isso não é possível. Eu sei que não é possível para a senhora. Por isso eu pedi licença para me aproximar. Ele fez uma pausa. Posso continuar? Ângela ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Depois, muito levemente, assentiu com a cabeça. E o que Divaldo Franco disse nos próximos 10 minutos dentro daquele salão em pau miúdo é o que vou te contar agora, com todos os detalhes, com toda a precisão que a história merece. Mas antes, preciso te mostrar o outro lado. Preciso te contar o que aconteceu nos dias seguintes, quando Ângela saiu de lá e fez uma coisa que ninguém esperava. Ela não saiu convencida. Saiu abalada. Que é uma coisa completamente diferente. Há uma diferença fundamental entre sair de um lugar acreditando em algo que não acreditava antes e sair de um lugar percebendo que as suas certezas tinham uma rachadura que você não sabia que estava lá. Ângela saiu com a segunda experiência, com uma rachadura, pequena, mas real. Porque o detalhe que Divaldo tinha mencionado, além do nome, era um detalhe que ela não tinha contado para ninguém. Para absolutamente ninguém. Nem para Hélio, nem para Patrícia. Era um detalhe de uma conversa que ela e Rafael tinham tido sozinhos, numa tarde de hospital quando ele já estava muito fraco, e eles sabiam, os dois, sem precisar dizer, que aquela estava sendo uma das últimas conversas tranquilas que teriam. Naquela tarde, Rafael tinha lhe pedido uma coisa pequena, concreta, específica. Tinha dito que, quando ele não estivesse mais, ela fosse até uma praia que os dois tinham frequentado quando ele era criança, uma praia pequena no litoral norte da Bahia, quase sem turista, com uma falésia vermelha que eles tinham apelidado de o fim do mundo, e que ela levasse o violão dele até lá, não para tocar, só para levar. Porque ele achava que alguma coisa das notas que ele tinha tocado naquele violão ainda estava vibrando ali,
no ar salgado daquela praia, esperando ser reconhecida. Era um pedido sem lógica. Era o tipo de pedido que só faz sentido dentro de uma linguagem de amor que duas pessoas construíram em décadas de convivência. E Divaldo Franco, dentro daquele salão em Salvador, tinha dito exatamente isso, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido. Tinha dito que o Rafael pedia para ela ir até a praia deles, a praia da Falésia Vermelha, e levar o violão. Ângela chegou em casa naquela noite, sentou à mesa da cozinha e ficou ali por horas. Hélio tentou conversar. Ela pediu que a deixasse sozinha. Ele foi, sem perguntar, porque o conhecia bem o suficiente para saber quando ela precisava de silêncio. E ali, sozinha, Ângela fez o que toda pessoa racional faz quando se confronta com algo que não consegue explicar dentro do seu sistema de referências. Começou a procurar a explicação alternativa. Começou a construir, passo a passo, a teoria de como aquilo poderia ter acontecido por vias comuns. Talvez Dona Conceição tivesse contado mais do que ela sabia. Talvez tivesse mencionado o nome do filho sem perceber. Talvez alguém no centro tivesse feito pesquisa prévia, levantado informações sobre as famílias que iam chegar. Talvez existisse alguma rede de coleta de dados que ela desconhecia, alguma estratégia de investigação prévia que tornasse possível saber o nome, saber da praia, saber do violão. Mas quanto mais ela construía essa teoria, mais ela tropeçava em um obstáculo que não conseguia contornar. A conversa sobre a praia e o violão tinha acontecido no hospital, com a porta fechada, num sussurro. Rafael estava tão fraco que mal conseguia segurar a própria voz. Não havia enfermeira presente. Não havia nenhuma outra pessoa. E ela nunca tinha contado para ninguém. Nunca. Nem no diário que não tinha, nem numa carta que não tinha escrito. Aquilo existia apenas dentro dela. Então, ou alguém havia grampeado o quarto do hospital, o que era um nível de elaboração tão absurdo que tornava qualquer teoria de fraude mais improvável do que a alternativa, ou alguma coisa que ela não conseguia explicar tinha acontecido. Ela não dormiu naquela noite. Nos dias seguintes, sem contar para Hélio o que tinha acontecido, porque ainda não sabia como colocar aquilo em palavras sem parecer que estava perdendo o juízo, Ângela começou a investigar por conta própria. Tinha um amigo jornalista, um homem chamado Abelardo Queiroz, que trabalhava no Jornal da Bahia e que ela sabia ser o tipo de pessoa que adoraria investigar um esquema de fraude espírita. Procurou-o. Abelardo ouviu tudo com aquela atenção aguçada de repórter que fareja uma boa pauta. Quando Ângela terminou, ele ficou um momento pensando e depois disse que já tinha ouvido falar de Divaldo Franco, que havia investigações anteriores sobre o trabalho dele, que havia gente que tentara provar a fraude e não conseguira, mas que também havia gente que dizia que ele usava uma rede de informantes dentro das comunidades espíritas para coletar dados sobre as famílias que viriam às sessões. Vou investigar, disse Abelardo. Mas você precisa voltar lá, precisa fazer mais perguntas, precisa ver se ele repete o padrão. Ângela não queria voltar, mas voltou. Foi 3 vezes mais ao centro. Em cada visita, chegava diferente, em dias diferentes, horários diferentes, roupas diferentes. Numa das visitas, chegou com Hélio, sem contar a ele sobre a visita anterior. Noutra, chegou sozinha, numa sessão de dia de semana que era menor, com menos gente. E o que ela observou ao longo dessas visitas foi algo que ela não esperava observar. Observou o trabalho no sentido mais literal e mais amplo da palavra. Viu as filas de famílias que chegavam ao centro antes das sessões para receber alimentos. Viu as crianças que frequentavam a escolinha que funcionava nos fundos do prédio. Viu os voluntários que chegavam às 6 da manhã e saíam às 10 da noite sem receber um centavo. Viu Divaldo Franco, entre uma sessão e outra, sentado no corredor conversando com uma mulher que tinha perdido o marido há uma semana, sem pressa, sem relógio, sem a postura de quem está cumprindo uma obrigação. Não encontrou rede de informantes. Abelardo também não encontrou. O que Abelardo encontrou depois de 3 semanas de investigação foi outra coisa. Encontrou 18 famílias em Salvador e cidades vizinhas
que tinham recebido cartas psicografadas por Divaldo Franco e que aceitaram conversar. E em cada uma dessas famílias havia pelo menos um detalhe que nenhuma investigação prévia poderia explicar. Um detalhe de natureza íntima, doméstica, específica, do tipo que as famílias guardavam com o cuidado de quem sabe que aquilo é um tesouro. Abelardo escreveu a matéria. Uma matéria longa, equilibrada, que apresentava os dois lados, os que acreditavam e os que não acreditavam, mas que concluía com a honestidade que bons jornalistas têm quando os fatos os surpreendem. Que não havia encontrado evidência de fraude e que havia encontrado, ao contrário, evidências de algo que não sabia nomear. Mas esse não é o ponto mais importante da história. O ponto mais importante é o que aconteceu quando Ângela voltou ao centro pela 4ª vez. Era uma sexta-feira de outubro, 2 meses depois da primeira visita. O centro estava mais cheio do que nos outros dias. Havia gente de fora, pessoas de outros estados que tinham vindo especificamente para aquela sessão. O calor era intenso e os ventiladores no teto giravam devagar, sem convencer ninguém de que faziam diferença. Ângela chegou cedo e, desta vez, não foi para a última fila. Sentou no meio da sala. Não porque tinha deixado de desconfiar, mas porque tinha chegado num ponto em que a desconfiança estava coexistindo com outra coisa, uma coisa que ela ainda não sabia nomear direito. A sessão de psicografia começou como sempre. Divaldo sentou, fechou os olhos, esperou. As pessoas ao redor guardavam silêncio com a seriedade de quem sabe que está participando de algo que exige respeito. E então, depois de alguns minutos, Divaldo abriu os olhos e olhou diretamente para Ângela. Ele voltou, disse Divaldo em voz baixa. O Rafael voltou, e ele trouxe uma coisa que a senhora precisa saber. Ângela sentiu o coração bater mais forte, mas ficou quieta. Divaldo pediu papel e caneta. Um voluntário trouxe. E ali, na frente de todos, Divaldo começou a escrever. Quem já viu Divaldo Franco psicografar sabe que a letra muda. Não é uma mudança sutil, não é uma questão de estilo. É uma mudança completa. A inclinação, a pressão, o ritmo. É como se a mão pertencesse a outra pessoa. A mão se move com uma velocidade e uma continuidade que não tem hesitação, não tem correção, não tem os pequenos tropeços que a escrita humana normal tem. Ele escreveu por 11 minutos. Quando parou, havia 4 páginas escritas dos dois lados, folhas cobertas de letra miúda e firme. Ele pegou as folhas, levantou, caminhou até Ângela e entregou sem dizer uma palavra. Ângela pegou. As mãos tremiam levemente. Ela olhou para a primeira linha e leu. Mãe, eu sei que você está lendo isso com as sobrancelhas franzidas. Continue assim. Continue sendo você. Mas leia até o final. Era o jeito de Rafael. Era o ritmo exato de como Rafael falava quando queria convencer a mãe de alguma coisa. Com humor, com carinho, com aquela consciência delicada de que a estava conhecendo o suficiente para saber como chegar até ela. Ângela continuou lendo, em silêncio, enquanto as pessoas ao redor a observavam sem fazer barulho. A carta dizia várias coisas. Dizia que ele estava bem, e Ângela registrou aquela frase com ceticismo, porque era exatamente o que qualquer carta inventada diria. Mas depois a carta entrou em território diferente, território que nenhuma carta inventada entraria. A carta mencionava uma briga específica que Ângela e Rafael tinham tido quando ele tinha 17 anos. Uma briga sobre a decisão dele de abandonar o curso pré-vestibular e passar um ano tocando violão em bares, sem nenhum plano concreto. Ângela tinha ficado furiosa, tinha dito palavras que depois lamentou, e Rafael tinha saído de casa batendo a porta e ficado 3 dias na casa de um amigo. Nunca tinham falado sobre aquilo depois que ele voltou. A briga tinha sido varrida para baixo do tapete da vida cotidiana, como se varrem as coisas que doem demais para ser examinadas, e ficara lá, embaixo do tapete, por mais de 10 anos. A carta trazia a briga à tona, com os detalhes certos, com as palavras que tinham sido ditas, e dizia: Mãe, eu nunca fiquei com raiva. Eu fiquei com saudade 3 dias antes de ter ido embora. Eu só precisava que você me visse.
não como um filho que estava errando, mas como alguém que estava tentando descobrir quem era. E quando eu voltei e você me abraçou sem perguntar nada, eu soube que você tinha entendido. Eu quero que você saiba que aquele abraço foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Ângela fechou os olhos. As lágrimas desceram. Aquele abraço. Ela lembrava daquele abraço. Lembrava com a precisão que a gente só tem para os momentos que sabe, enquanto estão acontecendo, que vão durar para sempre dentro de si. Mas a carta ainda não tinha terminado. No final da terceira página, havia um parágrafo que Ângela leu 3 vezes antes de entender o peso do que estava lendo. A carta dizia: Mãe, eu sei que você encontrou o caderno. Ângela parou de respirar. Depois o caderno azul, que estava debaixo do colchão da minha cama. Eu sei que você leu o que estava escrito lá dentro, e eu sei que você não sabe o que fazer com o que leu, mas eu preciso que você saiba que não foi um peso que eu carreguei sozinho. Teve pessoas que me acompanharam naquilo. E eu fui feliz, mãe. Muito mais feliz do que você pensa. Não chore por mim por essa razão. Chore por mim se quiser, porque a saudade merece ter espaço. Mas não chore por isso. Ângela dobrou o papel, colocou no bolso, levantou, agradeceu a Divaldo com uma inclinação de cabeça e saiu. Lá fora, na calçada, na sombra da mangueira velha, ficou parada por um longo tempo. O sol da tarde de Salvador batia oblíquo nas paredes brancas do centro, e o barulho da rua chegava de longe, amortecido. Ninguém sabia do caderno. Ninguém. 3 semanas depois da morte de Rafael, Ângela tinha entrado no quarto do filho para começar o lento processo de arrumar as coisas. Aquele processo que toda mãe conhece e que nenhuma mãe consegue terminar de uma vez, porque a cada gaveta aberta há um objeto que paralisa tudo. Quando levantou o colchão da cama para trocar o protetor, encontrou um caderno azul de capa dura, escondido lá embaixo. Abriu. Leu. O caderno era o diário de Rafael, e nele, com a letra que ela conhecia tão bem, havia páginas e páginas sobre uma parte da vida do filho que ela não conhecia, sobre sentimentos que ele nunca tinha conseguido verbalizar em voz alta, sobre uma identidade que ele tinha passado anos tentando entender em silêncio, com a solidão específica de quem sente que não tem palavras para aquilo que sente. Ângela ficou com o caderno. Não contou para Hélio. Não contou para Patrícia. Ficou com aquilo dentro de si, com aquela mistura de dor e amor, e a pergunta que não parava de voltar. Por que ele não me contou? Eu teria entendido. Eu teria entendido. E foi essa pergunta que a carta de Divaldo tinha respondido. Não porque Rafael achava que ela não fosse entender, mas porque ele ainda estava entendendo. E porque algumas coisas a gente precisa de tempo para encontrar as palavras certas, e às vezes o tempo que a gente tem não é suficiente. Ângela chegou em casa naquela tarde de outubro, sentou ao lado de Hélio no sofá da sala, pegou a mão dele e disse: "Preciso te contar uma coisa." E contou tudo. O caderno, as visitas ao centro, a carta. Hélio ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: "Eu sabia." Ângela olhou para ele. "Eu sabia sobre o caderno. Encontrei um dia que você estava fora. Li, coloquei de volta." Ele fez uma pausa. "E fiquei com a mesma pergunta que você. Por que ele não contou?" Eu também teria entendido. Ficaram sentados ali, os dois, em silêncio, com as mãos entrelaçadas. E era um silêncio diferente do de antes. O silêncio de antes tinha peso de concreto. Este tinha outro peso. Mais leve, mais poroso, cheio de pequenos espaços por onde o ar conseguia entrar. Nos meses que se seguiram, Ângela voltou ao centro mais 2 vezes, não para testar nada, não para investigar. Foi porque aquele lugar tinha se tornado para ela um espaço onde a dor tinha textura diferente, onde ela conseguia sentar com a ausência do filho sem ser engolida por ela. Nunca se tornou espírita, nunca abandonou o ceticismo que era parte da estrutura mais profunda de quem ela era, mas chegou a um tipo de paz que não precisava de rótulo,
Há um entendimento de que talvez as coisas que a gente não consegue explicar não precisem ser explicadas para serem reais. Que talvez haja uma categoria de experiência que existe além do que a linguagem consegue alcançar, e que tentar forçar essas experiências dentro de um sistema de provas é diminuir algo que é maior do que qualquer sistema. Divaldo Franco continuou sendo Divaldo Franco. Continuou chegando cedo ao centro todos os dias. Continuou psicografando centenas de cartas ao longo das décadas seguintes. Continuou sendo investigado por céticos, estudado por pesquisadores, venerado por seguidores, questionado por jornalistas, e continuou cada vez que alguém tentava encaixá-lo numa categoria simples, charlatão ou santo, fraude ou milagre, escapando de qualquer categoria com aquela tranquilidade específica de quem não tem interesse em ser categorizado. Quando perguntavam a ele como era possível saber o que sabia, ele respondia sempre da mesma forma. Dizia que não sabia, que ele era um instrumento e que instrumentos não entendem a música que passam por eles, que a explicação, se houvesse, estava além do que ele podia alcançar com o pensamento e que, francamente, não sentia necessidade de alcançar. Sentia necessidade de servir. E servir era mais simples do que explicar. Existe uma fotografia, tirada no final dos anos 1970, que uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia encontrou num arquivo particular muitos anos depois. Na fotografia, Divaldo Franco está sentado numa cadeira no corredor do centro, com a mão sobre a mão de uma mulher que está sentada na cadeira ao lado. A mulher tem o rosto voltado para baixo e está chorando. Divaldo está com os olhos fechados e uma expressão que a pesquisadora descreveu em sua tese como a expressão de alguém que está ouvindo algo que ninguém mais na sala pode ouvir. Ninguém sabe quem é a mulher na fotografia. Pode ser qualquer uma das centenas de pessoas que passaram por aquele corredor ao longo dos anos. Pode ser uma mãe que perdeu um filho. Pode ser uma filha que perdeu a mãe. Pode ser alguém que chegou com raiva e saiu com uma rachadura no sistema de certezas que tinha construído a vida inteira. Pode ser Ângela. Não sabemos, e talvez não precisemos saber. Há uma coda nessa história que eu guardei para o final, porque é o tipo de detalhe que muda o peso de tudo que vem antes. Em 1993, Patrícia Drummond, a filha de Ângela, aquela mulher pragmática formada em direito, foi pesquisar nos arquivos do Jornal da Bahia para um trabalho que estava fazendo sobre comunicação e espiritismo no Brasil. E no meio dessa pesquisa, encontrou os cadernos de rascunho de Abelardo Queiroz, o jornalista que tinha investigado o caso de Divaldo a pedido da mãe, que tinha morrido alguns anos antes e doado seus arquivos ao jornal. Nos cadernos, Abelardo havia registrado os detalhes de cada entrevista que tinha feito durante a investigação. E numa das páginas havia uma anotação que Patrícia leu e releu várias vezes, porque não conseguia entender imediatamente o que estava lendo. A anotação dizia: conversei hoje com Dona Teresa, funcionária do hospital onde Rafael Drummond ficou internado nos últimos meses. Ela me contou que, numa noite de março de 1971, foi ao quarto de Rafael para a última conferência do plantão. Era por volta de meia-noite. Rafael estava deitado, acordado, e ela achou que fosse insônia. Mas quando se aproximou, viu que ele estava escrevendo em um caderno azul. Ela perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim, que estava deixando umas coisas registradas para quando precisasse. E pediu que ela não contasse para a família que havia o caderno, que era uma surpresa que ia deixar escondida para ser encontrada na hora certa. Patrícia ficou parada com o caderno na mão por um longo tempo. Rafael sabia. Sabia que ia partir. Sabia que alguém ia encontrar aquele caderno e escolheu deixar ali, debaixo do colchão, naquele esconderijo de criança que toda mãe sabe olhar, porque queria que fosse a mãe a encontrar. Queria que ela tivesse acesso àquilo quando ele não pudesse mais estar lá para conversar sobre isso. Era, à sua maneira, a última conversa que ele conseguia ter. E talvez, porque isso é o território onde cada pessoa precisa tirar suas próprias conclusões. A carta de Divaldo Franco fosse a resposta a essa última conversa.
A confirmação de que alguém do outro lado tinha recebido tudo que Rafael tinha deixado. E queria que a mãe soubesse. Ou talvez fosse uma coincidência extraordinária, uma confluência de fatores que, reunidos, produziram uma experiência que pareceu sobrenatural, mas que tinha explicações nos interstícios das coisas humanas. Talvez Divaldo soubesse, por caminhos que nenhuma investigação rastreou, detalhes que a investigação concluiu serem impossíveis de rastrear. Talvez. Ângela Souza Drummond morreu em 2001, aos 73 anos. Patrícia conta que a mãe passou os últimos anos de vida com uma leveza diferente da leveza dos primeiros 40 anos. Não era a leveza de quem não sente nada. Era a leveza de quem aprendeu a carregar o peso de uma forma diferente. De quem encontrou, por um caminho que nunca esperou trilhar, um modo de estar com a ausência sem ser destruída por ela. Na mesa de cabeceira de Ângela, quando Patrícia foi arrumar as coisas depois da morte da mãe, havia 2 objetos. Uma fotografia de Rafael, com 16 anos, segurando o violão num sorriso que tomava a foto inteira, e uma folha dobrada em 4. As páginas da carta que Divaldo Franco tinha escrito naquela tarde de outubro de 1971. A carta estava amarelada, com as dobras desgastadas de tanto ser aberta e fechada. Em algumas partes, a tinta estava levemente borrada, como se houvesse passado pelo contato com água. Com lágrimas. Patrícia ficou ali por um tempo, segurando a carta sem ler, porque não era para ela, era da mãe, era deles 2, era desse território particular que existe entre uma mãe e um filho que se amaram com a intensidade que se amaram. Depois dobrou de volta com cuidado, colocou no mesmo lugar e saiu do quarto deixando tudo como estava. Algumas coisas não precisam de mais ninguém. Algumas histórias terminam dentro de si mesmas, inteiras, sem precisar de plateia ou de veredito. Mas você estava aqui. Você ouviu. E agora eu te pergunto, não como desafio, não como provocação, mas como quem genuinamente quer saber o que você carrega dentro de si, depois de ouvir tudo isso. Se você já perdeu alguém que amou de verdade, se já ficou em silêncio num quarto vazio, tentando sentir algo que não chegava, se já olhou para um objeto que pertenceu a essa pessoa e sentiu por uma fração de segundo que havia alguma coisa ali, alguma presença que a lógica não consegue nomear. O que você faz com isso? Você descarta? Você guarda? Você deixa existir sem tentar entender? Não há resposta certa, mas há uma resposta sua. E só você sabe qual é. Divaldo Franco continua vivo, continua trabalhando, continua chegando cedo ao centro todos os dias. Tem mais de 90 anos e ainda psicografa, ainda faz palestras, ainda atende famílias que chegam com a mesma mistura de esperança e desconfiança que Ângela carregou naquela tarde de terça-feira em 1971. O violão de Rafael foi levado à praia da Falésia Vermelha. Ângela foi sozinha, numa manhã de novembro, semanas depois daquela 4ª visita ao centro. Ficou sentada na areia por horas com o violão do lado olhando para o mar. Não tocou, não rezou. Ficou apenas presente, naquele lugar que eles tinham apelidado de fim do mundo quando Rafael tinha 8 anos e o mundo parecia suficientemente pequeno para ter fim e suficientemente grande para ser infinito ao mesmo tempo. Quando voltou, o violão voltou com ela e ficou pendurado na parede da sala até o último dia da vida de Ângela. As estrelas, como Rafael disse quando tinha 7 anos, sentem saudade umas das outras quando o dia chega e elas têm que sumir. A gente só não ouve porque a saudade delas é silenciosa.